Saudações, meus queridos fãs de anime. Obrigado por se juntar a mim para mais uma resenha de anime. Hoje vamos falar sobre Vistoria, um anime pelo qual eu estava realmente ansioso. Geralmente gosto muito desse tipo de anime. Então vamos começar. O episódio 1 de Vistoria. Vandendy Sword começa em uma escola chamada Academia Mágica de Higarden. O narrador informa ao público que esta escola valoriza aqueles com incrível talento mágico. Então, vemos nosso protagonista Will entrando em uma masmorra e lutando contra uma besta. O narrador se pergunta se pessoas sem talento podem avançar nesta academia. Will promete responder a essa pergunta matando monstros da masmorra. Em seguida, Will assiste à aula com sua familiar, Kiki. O professor Edward, professor de Will, pede que ele vá até a frente da classe para realizar um feitiço de fogo em algum minério de Balka. Infelizmente, Will não consegue realizar o feitiço e seus colegas de classe riem dele. Sion, outro aluno, realiza o feitiço em seu lugar de seu assento. Edward grita com Sion por realizar o feitiço e lembra a classe que a supremacia da magia é absoluta. Além disso, Edward diz que aqueles que não possuem capacidades mágicas não são aptos a frequentar Higarden. Após a aula, Sion, acompanhado por seus amigos Liril e Gordon, repreende Will por sua tentativa patética de feitiço em sala. Então, outra colega de classe, Colette, chega e diz a Sion para parar de intimidar Will. Sion argumenta que Will deveria abandonar suas esperanças de se tornar um mago habilidoso, muito menos um magia vender. Ele afirma que trabalho árduo e bondade não ajudarão Will a alcançar essas coisas. Will, Colette e Kiki andam pelos corredores e discutem a aversão de Colette por Edward, Sion e o tratamento dos outros em relação a Will. Will diz a Colette que está bem e que está feliz por alguém defendê-lo. Os dois olham para o céu e Will entra em detalhes sobre as origens de seu mundo e quem são os magia vender. Ele diz que invasores chamados de Hoste Celestial aterrorizavam este mundo. No entanto, 5 magos frustraram os planos do Hoste Celestial ao estabelecer um selo sobre o céu de seu mundo. Will confirma que os magos mais fortes podem ganhar o título de magia vender. Então, Colette menciona Elfaria, a varinha da donzela de gelo, e se pergunta se ela está cuidando deles. Recebemos uma cena com Elfaria olhando para fora de uma janela. Will tem certeza de que Elfaria está observando-os dessa janela. Em seguida, recebemos um flashback apresentando um jovem Will e Elfaria. Os dois discutem seu sonho compartilhado de ver um lindo pôr do sol juntos. No entanto, para alcançar esse sonho compartilhado, Elfaria sugere que ela e Will se tornem magia vender. Os dois prometem ver isso juntos um dia. Então, Will monologa sobre Elfaria, afirmando como ela se tornou um magia vender em uma idade jovem, devido às suas habilidades excepcionais. Embora Will não seja tão talentoso quanto Elfaria, ele promete cumprir sua promessa a Elfaria um dia. Em seguida, Will pede desculpas ao professor Vorkner por entrar em uma masmorra perigosa. No entanto, Vorkner concede a Will 2 créditos por trazer um espécime de guarda maligno. Então, Vorkner diz a Will que, se ele quer subir na torre como outros magia vender, ele deve avançar para o Instituto Superior. Vorkner diz que Will deve melhorar suas habilidades de escrita, feitiçaria e prática. Infelizmente, Vorkner não vê Will ganhando créditos de feitiçaria porque Will não pode usar magia. Will argumenta que focar seu esforço na prática o ajudará a alcançar seu objetivo, mas Vorkner rejeita esse método. No entanto, Vorkner diz a Will que ele deve se concentrar mais em tentar se formar do que em se tornar um magia vender. Percebendo as preocupações de Will, Vorkner diz a ele que há relatos de um Baskerville causando problemas no 6º andar da masmorra. Ele também sabe que ninguém matou a criatura ainda. Will agradece a Vorkner por essa informação. Enquanto Will agradece a Vorkner, Sion escuta a conversa e vai para a masmorra do 6º andar para lidar com o Baskerville. Então, vemos os grupos de Will e Sion explorando o 6º andar da masmorra. Internamente, Sion argumenta que pessoas como Will não deveriam pensar em se tornar magia vanders nem frequentar academias como Higarden. Então, um sentinela, um tipo diferente de besta neste mundo, ataca um dos camaradas de Sion, fazendo o outro gritar. Will ouve o grito do aliado de Sion e corre para a cena. Ele fica surpreso com a presença do sentinela e diz que matar um lhe renderá 10 créditos. Além disso, Will vê Sion em perigo e se pergunta se deve salvá-lo, apesar de todas as coisas ruins que Sion fez a ele. Então, Will coloca alguns óculos que Elfaria lhe deu no passado e ataca o sentinela com sua espada. Mais tarde, Edward visita Vorkner e lhe diz para enviar sua familiar ao 6º andar da masmorra. Edward diz a ele que Sion foi ao 6º andar da masmorra sem permissão. Vorkner diz a Edward para não temer porque o primeiro sabe que Will está lá também. Vorkner usa sua bola de cristal para mostrar a Edward o que está acontecendo no 6º andar da masmorra. Os homens veem Will segurando o sentinela. Edward e Sion não podem acreditar que Will está se esforçando tanto. Vorkner diz a Edward que Will é um mago com força sobre-humana, uma constituição robusta e habilidades de observação maravilhosas. O primeiro diz que, com um golpe da espada de Will, ele pode desferir um golpe que supera o relâmpago. Will ataca o sentinela com esta espada. Edward deixa o escritório de Vorkner furioso e Sion compartilha uma reação semelhante quando Will estende a mão para ele. Will retorna ao escritório de Vorkner e o último lhe concede 10 créditos. O episódio termina com Will dizendo ao público como este anime, Vistoria,
Vandendy Sword começou. No final do episódio, vemos Will e Alaria trocando olhares, sugerindo que algo mais emocionante está por vir. Mal posso esperar pelo próximo episódio, onde parece que o professor Edward vai testar as habilidades de Will pessoalmente. Esse primeiro episódio foi ótimo e estou ansioso para ver o que vem a seguir. Obrigado por assistir e espero vê-los novamente em breve.